Olá a todos e todes, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe e hoje estamos dando continuidade ao nosso programa de temas emergentes aqui na Circula. Hoje eu estou com a vereadora Bruna Rodrigues para a gente falar de um tema muito relevante para nós mulheres, né? E principalmente para as mulheres negras, que é a representatividade política dessas mulheres nessa nossa alçada do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Bruna? Bem-vinda. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. De novo, né? Que a gente já teve um sarau aqui muito legal, né, Bruna? Foi muito legal aquele dia. Me conta, Bruna, como é que é essa tua história aí de ser vereadora? Porque tu é super jovem, né? Como é que começou essa tua caminhada aí na política? Primeiro, eu acho que eu pareço mais jovem do que de fato sou. A gente brinca bastante, mas eu tenho 35 anos. Né? Fui mãe aos 16. Nasci e me criei na Vila Cruzeiro. E o meu encontro com a política se dá a partir da luta pela vaga na creche. Né? Fui mãe bem jovem. E ao maternar, me dei conta, me deparei com a necessidade de me recolocar, de voltar a estudar e também conseguir trabalhar. Né? Afinal de contas, uma mulher como eu tem como a urgência o trabalho. O estudo sempre foi algo que eu curti, que eu sempre gostei, mas tinha uma urgência por trabalhar, já tinha uma filha, enfim. Com mais uma boca para sustentar. Mais uma boca para sustentar. Tu foi mãe solo? Médio. Eu tive com o pai da minha filha durante um bom tempo, assim. Mas sempre fui a chefe da minha família, desde muito cedo. Do matriarcado? Sim, sim. E sou de uma família de muitas mulheres. Né? Minha mãe é uma mulher muito chefe de família, muito forte. O tempo inteiro foi ela que chefiou a nossa família, mesmo que tivesse, por um período de tempo, tivesse um homem ali presente, um homem muito violento, né? Um homem que foi por uma boa parte do tempo, que me lembro assim, da infância, foi alguém que violentou muito, fez a minha mãe conviver muito com a violência doméstica. Então, ela sempre foi a nossa base, assim, sempre foi uma figura de força. Uma figura de força. Então, sou de uma família de mulheres. Mulheres fortes. Mulheres que chefiam a família, mulheres que conduzem o meio familiar, né? E eu não fui diferente. Então, tu começou com essa busca do direito a ter um lugar de creche. É tua filha ou teu filho? Filha. Que idade ela tem agora? Ela vai fazer 18 anos. Já é. Quase adulta. Quase adulta. Estudando vestibular agora. Que legal. E vai te visitar aí por essa semana. É isso aí. E tu tá fazendo faculdade, né? Eu faço administração pública e social. Fui dessas gurias aí, as primeiras mulheres da família da universidade. Que legal, né? É muito bacana. Tua mãe deve ter ficado bem orgulhosa, né? Eu acho que hoje sim. Antes ela não sabia muito o que significava tudo isso. Minha mãe sempre foi muito preocupada com o sustento, com o alimento, com o trabalho. Essa coisa mais básica, e essa coisa do cotidiano, né? Ser uma mulher materna na periferia da cidade, que luta para criar os filhos, que enfrenta a violência e que luta para não perder nenhum, é algo muito difícil. E muito comum, né? Muito comum, claro. Se a gente for olhar para as nossas comunidades, imagina que 70% das nossas famílias são chefiadas por mulheres. O que passou minha mãe, o que passou minha mãe, o que passa a tua família, o que passa a minha, é algo natural na nossa comunidade. Então, as nossas mulheres são os esteios das nossas famílias. As minhas tias também sempre foram mulheres muito fundamentais na estrutura das famílias. Então, eu sou de uma família em que as mulheres são as matriarcas. Né? Minha mãe foi uma mulher que comemorou muito na fraternidade. Então, tu tem muitos irmãos? Eu tenho bastante irmãos. Eu sou a terceira, eu sou a quarta. Depois sou a mulher depois de 3 homens. Eu sou a primeira mulher. Sou a primeira mulher. Lutei muito para sobreviver. No sentido literal. Pois é, né, Bruna? Então a gente vive essa realidade, né? Dessa presença forte das mulheres na família, né? Dessa presença importante, né? Tu fala aqui de não perder nenhum filho, né? E de lutar por uma educação, para que sejam alguém na vida, para que
que sejam pessoas do lado do bem, né? E isso não acontece, essa representatividade política é uma coisa que galga a passos lentos, né? Eu sempre falo da importância de contextualizar esse momento que marca o meu encontro com a política. Mulheres como eu não têm no centro familiar o debate político. Então, eu acho que eu me dá... Por que eu gosto de falar sobre o meu encontro com a política? Porque mulheres como eu, geralmente, não têm no centro da sua vida o debate político. Nem na escola, nem em casa. E tu acha que acaba, como não tem esse pensamento mais crítico e político, acaba tendo dado como posto. Aquilo é assim e é assim para todo mundo e a pessoa tem que se contentar com isso? De certa forma, sim. Porque se tu for parar para analisar, a minha mãe passou pelas mesmas dificuldades que eu. Todas as mulheres, ou boa parte das mulheres como eu, passam por essas dificuldades. E o que marca o nosso encontro com a política é a necessidade de se organizar para pautar alguma demanda da vida, né? E isso é importante. Eu, inclusive, esses dias falava muito sobre isso. Uma parcela das mulheres vivem o debate político. Uma outra parcela das mulheres, boa parte dessas outras mulheres, as mulheres negras, encontram o debate político a partir de uma necessidade de existir com dignidade. Que não tem mais outra alternativa senão comprar a luta, né? Se não lutar. Eu era uma menina que tinha 16 anos, quando encontrei pela primeira vez a Manuela Dávila. Eu estava sentada no cordão da calçada da vila onde eu morava, amamentando a minha filha, e a Manu passava, fazendo campanha, falando da juventude, da importância da participação da juventude na política. E eu achei bacana, uma guria jovem, né, que estava lá na minha comunidade falando da importância de mulheres como eu pautar a política. E naquele momento eu entendi, né? Ela, inclusive, falava: a vaga na creche não vai bater na porta, como é que tu conquista? Se organizando, pautando, lutando. Eu vim para o PCdoB, então, com 16 anos, e uma filha no braço, que tinha 6 meses. Nossa, Bruna! E me filiei na União da Juventude Socialista, que é a nossa juventude, né? Juventude da qual participa a juventude também do PCdoB, não só, mas também. E ali eu entendi muita coisa, assim, eu entendi que todas as ausências, que tudo que me faltava era um projeto político. Isso é muito duro, porque a gente olha para a nossa comunidade hoje, uma parcela dela acha que todos aqueles problemas são naturais, porque eles são históricos, eles não nasceram hoje. A minha mãe teve os mesmos problemas que eu. Tua mãe também foi mãe jovem? A minha mãe foi mãe com 13 anos. Eu fui mãe com 16. E a minha filha já vai fazer 18. E a centralidade dela é vestibular. Olha a diferença de gerações, né? Que mudança boa, né? E tem um marco na diferença dessas gerações. Por isso que eu gosto de falar sobre a importância da participação das mulheres na política. Porque o que diferencia, Lu, a minha mãe é gari de profissão. Minha mãe até hoje é gari. E a minha mãe tem a 3ª série, né? E começou a vida dela no trabalho doméstico. Eu também. Eu com 15 anos, eu já tinha todos os dias da semana com as faxinas garantidas da tarde. Ocorre que eu engravidei. E quando eu engravidei, todas me mandaram embora. Então, a minha mãe começa o trabalho, a vida trabalhando de doméstica, né? Viveu em muitas casas e tal. Eu também comecei a vida no trabalho doméstico. Porque era aquela vida que tinha, aquela perspectiva, né? Exatamente. E em determinado momento, tu naturaliza, tu acha que esses são os únicos lugares que a sociedade te apresenta. Mas eu tive uma série de processos muito interessantes. A escola, para mim, sempre foi fundamental. Eu sempre gostei muito do ambiente escolar. Até hoje, eu tenho professores que me acompanham desde a escola de educação infantil, desde a creche. Então, esse é um dos orgulhos que eu tenho na vida. Um livro dessa tua vida, Bruna. Sim, esse é bem legal. Então, assim, eu tenho professores que me acompanham. A educação é sempre muito central. A educação que pega aquilo na mão e diz o tempo inteiro: vamos lá mais um pouquinho. Vamos lá mais um pouquinho. Algo que a minha mãe não teve. Então, o que diferencia a minha jornada da jornada da minha mãe não é a falta de força, não é a falta
de vontade de mudar a vida. É, inclusive, a falta de oportunidades. Ou de entender como conseguir essas oportunidades e os caminhos, As né? oportunidades, elas não existiam naquele tempo. Sim, Sabe sim. que a minha mãe é Quantos uma anos mulher... tem tua mãe? A minha mãe tem 55 anos. É por causa da Minha mãe é de uma geração também que a minha avó... A nossa geração era criada para ser dona de casa. É, exato. A minha mãe uma vez disse para mim: Tu não vai parar de estudar. Casar e dar mulher. então eu vou estudar mais um pouquinho. As mulheres negras ainda têm algo Sim, que é ainda mais cruel. mais difícil, com certeza. A vida das mulheres negras, ela sempre foi voltada para a servidão. Então, a minha mãe, Isso é estrutural, né? É o muito racismo, triste, tu imagina se hoje a gente ainda fala sobre isso, tu imagina a década, há meio século atrás, que é quando a minha mãe já tinha aí seus 5, 6 anos, né? O horizonte dela era a vida doméstica. Não, a escola, a educação não era uma possibilidade. Ela até estudou um pouco. Então, assim, minha mãe conseguiu ir até a terceira série. Minha mãe conseguiu escrever o nome. Quando ela conseguiu escrever o nome, quando ela conseguiu aprender a ler, ela foi obrigada a deixar a escola. Então, desde então... Pela família que ela trabalhava, pela necessidade que ela tinha de trabalhar, né? E já ajudava a manter a família. Então, e eu sempre fui uma guria que encontrei na escola um porto seguro, sabe? Aquela coisa de a violência em casa é muito acentuada, a escola é um ambiente mais estruturado, porque ali tinha alimentação, ali tinha educação, ali tinha os colegas, né? E aí eu podia viver ser mais feliz. Isso sempre foi algo que me chamou muito, me levou muito ao meio educacional. Eu sempre fui mais feliz ali no meio, na escola, com os meus amigos. Então, eu acho que hoje, estar nesse lugar, poder ser a primeira mulher da minha família a entrar na universidade, poder olhar... A primeira na política, com certeza. A primeira na política, sim. sem dúvida nenhuma. Mas esses lugares, eu sempre uso eu e minha mãe como as diferenças. Porque minha mãe é uma mulher muito forte, muito trabalhadora, muito esforçada. E ela continuou sendo Dari, ela continua tendo a terceira série. O que me faz romper com esse ciclo do lugar posto, né? Do lugar que a sociedade coloca como determinação para as mulheres negras? É a educação. É a educação e são as oportunidades. Eu fiz 5 vestibulares para entrar na UFS. Porque eu sabia que era ali que eu precisava estar, porque a UFS é pública. E eu sabia que eu ia enfrentar dificuldade para pagar uma universidade privada. Eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, eu tinha uma filha para sustentar. E então, bem ou mal com os seus problemas de todas as universidades, eu acho que ainda a URGS é um lugar mais acolhedor, né? E talvez com menos preconceito e com menos intolerância de que outras universidades privadas. O que tu acha? Eu acho que não. Tu acha que não? Isso é bacana poder falar, Lu. Bem tranquilo. Por quê? Porque a universidade, seja ela pública ou privada, na sua concepção, ela não surgiu para atender as camadas mais populares da sociedade. Mas, sim, historicamente ela é muito elitizada, né? Eu entrei na universidade em 2012. Tu entrou pelo programa de cotas? Eu entrei pelas cotas, mas eu entrei pelas cotas de escola pública. Uhum. E sempre me autodeclarei cotista da universidade. Inclusive, eu brigava porque eu queria utilizar as cotas. Claro, mas as cotas estão aí para isso. Mas eu queria especificamente as cotas raciais, porque é um debate político importante, né? Então, quando eu entrei na universidade, por muitas vezes eu fui a única a única colega, a única estudante negra. A única, por diversas vezes. Eu sou da administração e no cálculo, por exemplo, tinha uns 70 alunos. Eu fui professora de educação. É? Que massa. 23 anos. Lá na EA. E eu fui, e por diversas vezes eu era a única. Eu tive um episódio que me marcou muito, foi um colega que passou o dedo em mim. Ai, sério? E eu levei muito tempo processando, que eu disse, cara, como que eu rolou aqui? É absurdo! Eu não entendi, eu não queria entender o que tinha tentado fazer ali. Mas, assim, a universidade, pelo ambiente, né, os professores não entendem, por exemplo, que tu é uma trabalhadora. Eu sempre trabalhei. Então, eu trabalhava 8 horas e meia,
12 muitas vezes, e eu chegava cansada na faculdade, mas sempre fui muito postada, eu sempre estudei durante a madrugada, né? Então, chegava em casa ali, 11 horas, 11h30, dormia até as 4h30 da manhã, acordava, tomava café e voltava a estudar, porque era a jornada que tinha, né? Então, essa questão do estudar, eu sempre falo, e uso eu e a minha mãe como fatores de comparação, né? O que nos diferencia são as oportunidades. E quando eu entro na universidade, também deparo com outro lugar, um lugar que não tem modelo. Não tinha pessoas próximas de mim, com a mesma realidade, que tivessem entrado na universidade. Né? Inclusive, as pessoas diziam para mim, para que tu quer mostrar isso? Por que tu está querendo ir para aquele lugar lá de gente rica? Sabe? Era um outro lugar. E a URGS, por muito tempo, seguiu sendo esse lugar. Hoje nós temos uma URGS mais popular, que enfrenta ainda muitos problemas. Falta muito para formar. Ainda. Não. Tá quase! Tô vendo a porta da saída. Que legal. Mas sempre, por que eu demoro tanto para formar? Eu sempre fui uma trabalhadora. É claro. Né? Eu sempre, para mim, eu acho assim, maternar. Tu tem uma realidade de muitas mulheres que são mães, né? Então, tu é mãe que demanda um tempo gigantesco de um trabalho que ninguém vê. E claro que ser mãe é muito bom e a gente ama. Eu tenho filho de 17. A gente ama ser mãe, mas é uma trabalheira e demanda muito tempo. Né? Aí tu tem que cuidar da tua casa, daí tu tem que trabalhar, daí tu tem que estudar. É óbvio que todas essas coisas não vão ser num ritmo de quem vai fazer uma coisa só. Exato. Né? Inclusive, isso me angustiou durante muito tempo. Né? Eu via meus colegas formando e eu dizia, poxa vida, só eu aqui. Mas hoje eu estou mais tranquila, porque eu entendo que no contexto político tem diferenças. E por que falar sobre isso, né? Sobre esses lugares, falar da minha trajetória, do meu encontro com a educação, do meu encontro com a política? Porque esse encontro, ele também marca a mudança do meu entendimento sobre a necessidade de ter um projeto político para mulheres como eu. Imaginam que em determinados lugares da política nós nunca ocupamos. Quando a gente olha para a Assembleia Legislativa, por exemplo, nunca na história, a Assembleia Legislativa tem mais de 200 anos, e nunca na história da Assembleia Legislativa nós tivemos uma mulher negra. Isso fala poucas mulheres também, em geral. Mulheres em geral. E negra nenhuma, né? Na história, nós tivemos uma série de mulheres. Né? Eu tive várias camaradas que eu tenho muito carinho, Sara Coni, Manuela Dávila, que passaram pela Assembleia. Agora, nunca na história, nem eu, nem tu, nem outra menina ou mulher que tenha olhado para aquela Assembleia Legislativa, viu uma mulher negra. Mas nós estamos lá, na limpeza, na manutenção. Eu acho que isso fala muito sobre esse país, que determina lugares, né? Esse projeto que nos tira direito, que nos tira a vaga da creche, que nos tira o médico do posto de saúde, que nos fecha a escola. Ao longo desse meu encontro com a Parece que tudo vai contra, né, Bruna? Para ficar cada vez mais difícil. E o que me faz estar aqui é a revolta. A revolta. Quando eu olho para a política e eu entendo que não basta só a revolta, eu tenho que me organizar e pautar a política, ali vira uma chave dentro de mim e da forma que eu me organizei, que eu organizo, né? Depois desse encontro com a Manu, nós passamos a organizar as mulheres, não era só eu, era uma série de meninas que eram mães e que não tinham a vaga na creche também. Logo em seguida, olha como é a vida, fecharam a minha escola de ensino fundamental, a escola que eu estudei todo o meu ensino fundamental. E aquilo me chocou, porque se aquele ambiente ali na Vila Cruzeiro, ali na Tronco, né? A Cruzeiro é um complexo, são 32 vilas, mas ali na Vila Tronco. E quando fecharam aquela escola, eu sempre associei aquele espaço a um espaço feliz, a um lugar feliz da minha infância, da minha adolescência. E eu fui pensando, se aquele lugar foi tão fundamental para mim, se ele fez eu entender a violência, não naturalizar ela, por exemplo. Porque ali eu tive, as professoras se deram conta que não sofriam violência doméstica, nem existia o contraturno escolar, elas muito inteligentes, articularam, fizeram uma avaliação de vários alunos que conviviam com a violência em casa e trouxeram para a escola no contraturno. Olha, por isso que eu gosto muito de professores, sabe? E essas professoras, mulheres na sua grande maioria,
elas entenderam a importância elas fizeram um projeto que era simples, não nada organizado. Eram as crianças que sofriam violência doméstica em Porto Alegre para cuidar dos mais novos. Cuidar do recreio, ajudar na tipo monitor, assim. Isso, nós éramos monitores. E nós adorava. Ai, que legal. Então, assim, eu só ia para casa à tarde, né? Quando eu vi fechar a minha escola, eu fiquei pensando quantas como eu, não iam mais ter aquele lugar como um lugar importante, segundo. E mais uma vez a gente se organiza e tentar lutar para defender a nossa escola. Depois, como se não bastasse, a escola, a luta pela vaga na creche, tentaram fechar o posto da Cruzeiro, ali, que é um dos maiores atendimentos da cidade. Mais uma vez a gente se organiza e diz, não vai fechar. E, para fechar com chave de ouro, eu, em 2010, recebi uma carta por debaixo da porta, dizendo que eu tinha 40 dias para sair da minha casa. Porque ali passava o traçado da Avenida Tronco, projeto que ia ligar a Avenida Tronco ao Barra Shopping, e que ia retirar ali a média de 1.800 famílias. E, entre elas, eu, a única pessoa da minha família que sairia dali. Né? Mais uma vez, a gente se organiza, a gente batalha, e a gente inicia um movimento chamado Chave por Chave, que lutava para que as pessoas só saíssem da sua casa, se tivessem outra casa. Então, era uma troca de chaves. Esse movimento foi muito importante, teve um combate, um grande movimento político, debate político. Isso tudo antes de tu ter um cargo político? Tudo antes, não, isso tudo aconteceu antes. Era uma política ativa mesmo, sem um cargo. Sim, sempre fui militante, desde os meus 16 anos, quando eu entendi que era importante se organizar, porque logo em seguida a Manuela vira deputada federal, né? E aí nós batalhamos para ter uma emenda federal para trazer a creche para a nossa comunidade. E nós conseguimos. É muito bacana poder vivenciar esse processo de mobilização, de organização. E dar resultado. Né? Que tem consequência, né? Uma consequência feliz. Hoje nós temos a Tronquim, ali bem na frente da Poção do Cruzeiro, ao lado da nossa escola que fechou, que hoje é ocupada pelo coletivo Preta Velha, coletivo de mulheres da comunidade, que eu também tenho muito orgulho de ser fundadora, que inclusive decidiu pelo menos ocupou o espaço. Ocupar o espaço, porque ali estava sendo usado para tudo. Né? Sim. Tortura, drogadição, estupro. Né? Tem um espaço público que é utilizado para violentar. Então, olhar para aquela escola de educação infantil, olhar ali ao lado um coletivo que eu faço parte da fundação, tudo isso lá atrás me fez entender a importância de se organizar, mas de pautar a política. E ao longo desse tempo todo, imagina, eu tive, antes de ocupar o cargo público, é muito recente, né? Estou vereadora desde 2020, elegi em 2020, assumi em 2021, não lembro. Estou bem deslocada no tempo, mas desde 2004, a tua vida há um tempo, então, né, Bruna? Há bastante tempo, de 2004 a 2018, quando eu fui candidata pela primeira vez, eu sempre fui militante. Hoje eu estou presidenta, a primeira mulher negra aqui do Tucati, estou presidenta do PCdoB aqui em Porto Alegre. Tudo por entender a importância de estar na linha de frente desse processo de mudança. Às vezes a gente fala, eu sempre contei muito com a solidariedade. A Manu sempre foi uma parceira da vida, né? Desde lá dos meus 16 anos. Eu falo muito, Manu teve um olhar muito aguçado, né? Eu era uma menina sentada no portão da calçada. Eu deve ter encontrado milhares. E nós nos encontramos ali e nós nos mantemos unidas até aqui, né? Até agora. E continuamos juntas. Mas, ao mesmo tempo, a Sara Koenig me ensinou muito, né? Uma mulher muito generosa, fui da assessoria dela na Câmara, então convivi com as ocupações. E quando eu enfrentei a possibilidade do despejo, eu sabia como enfrentar, eu sabia o que fazer. Então, todo esse processo foi muito rico. Ao longo dele, foi contando com a solidariedade de muitas mulheres importantes. Porém, quando eu olhava para mim, para minha história, para minha trajetória,
eu sentia que ainda faltava. Em 2018, eu falei, quem sabe vai tu. Quem sabe está na tua hora de concorrer, de apresentar esse projeto para a população e ver se eles te escolhem. É só assim que a gente vai saber se vai dar certo. Então, em 2018, eu fui candidata pela primeira vez. Então, uma chamada que vinha na contramão desse patismo que está aí, que era contando a história de uma preta, filha das políticas públicas, que deu certo. Que é a prova que com investimento dá para mudar a vida. Então, eu me apresentei enquanto candidata em 2018 pela primeira vez, logo com muito medo ainda, porque foi no ano que mataram a Marielle. Mas a gente vai com medo mesmo, né? Vai com medo, é que não tem a escolha, tem que ir com medo mesmo. Não, ainda falo o tempo inteiro para as pessoas sempre perguntam se eu não tenho medo ou se eu não questiono. Eu digo, gente, tem medo todo dia. Mas o medo, ele sempre conviveu comigo, né? Porque sou uma guria preta, periférica, então eu sempre convivi com medo, né? Medo de perder os meus irmãos, medo de não ter comida no final do dia, medo de não conseguir criar minha filha, medo de não conseguir sustentar minha filha, medo de não vencer a escola, medo de não vencer a universidade, medo de morrer, porque as balas sempre cortam contra os nossos corpos. Então, o medo sempre foi muito presente. Agora, eu também não acho que eu tenha alternativa, que seja uma alternativa voltar para trás, né? Não, é daqui para frente. E sendo daqui para frente, eu acho que a gente também sempre tem, eu sou uma mulher muita cheia de muita fé. Eu aprendi que a gente não anda só e sempre tem os elementos necessários para seguir mudando a vida. Eu sou filha de Oxum, né? Esperançosa, luto para me manter amorosa. Então, a gente tem que... E é muito difícil, né? Quando a gente passa por coisas complexas na vida, a gente não deixar a raiva tomar conta, né? E preservar o lado do afetivo. Eu acho que quando a gente é mãe, isso acaba sendo uma coisa... Não sei se contigo é, mas comigo é. Assim, eu não vou dar esse exemplo da raiva. Eu vou dar... Para manter a ternura, né? Eu vou dar o exemplo do amor, né? Vou dar o exemplo que a gente, claro, tem que lutar, né? Pelo que a gente acredita e por o nosso lugar, e nós mulheres temos que lutar para ter voz, né? Porque senão a gente está sempre sendo interrompida pelos homens e eles querem falar pela nossa voz, né? Sempre tenta. Sempre tenta, né? Então a gente tem que estar sempre lutando por esse espaço, né? E que a gente possa lutar ele com a raiva que motiva, mas sem perder o amor, né? Eu sempre fui uma guria muito agitada. Em determinado momento, a política foi fundamental para mim. Eu sentia muita raiva daquela fome, muita raiva daquelas faltas, sabe? Eram muitas falta de uma série de coisas que eu achava que eram naturais. Quando eu entendi que todas essas faltas eram um projeto político, eu decidi me organizar. E esse processo foi fundamental para mim, porque eu canalizei toda aquela energia, toda aquela força, toda aquela necessidade e aquela vontade de ver as coisas diferentes, eu canalizei. E me tornei uma militante, uma ativista, uma mulher que batalha para mudar a vida, a sua e a dos seus. Tá? Os nossos, e eu acho que, assim, voltando então para o assunto que a gente começou essa conversa, é muito importante, né, que a gente tenha a representatividade das pessoas que vivem essa realidade no dia a dia, porque é muito diferente. É difícil de se colocar no lugar do outro quando a gente não tem a vivência, né? A gente até pode entender, né? Eu entendo em ti essa questão da mulher, né? Mas eu não vivi uma realidade como a tua. Então, claro, eu posso entender e ter empatia, mas é muito diferente quando a gente tem uma pessoa que realmente viveu isso, lutando pelos direitos dessas pessoas, né? Das mulheres negras, das pessoas que não têm oportunidade de estudo, e onde tem a carência dessas questões tão básicas, né? Eu acho que é muito diferente, porque viveu na pele essa realidade, né? Que tu acha?
Lu, olha só, você falou sobre algo, sobre a importância da vivência. Eu fui uma menina que, por diversas vezes, me teve absorvente para ir para a escola. Hoje nós falamos de pobreza menstrual, né? Ela acompanhou gerações das mulheres. Sempre escondido, né? Sempre escondido, não era um debate público. Né? Era um problema das mulheres, era uma dificuldade das mulheres. E por que é importante ter pessoas que vivem o cotidiano do povo pautando a política? Porque quando nós chegamos da Câmara, eu fui a primeira mulher a presidir a comissão de orçamento lá da Câmara, não como a mulher antes tinha estado. Foi a primeira mulher de muitas coisas, né? Mas eu acho que nós estamos que protagonismo bacana, né? Gerações, sim, que legal. Então, assim, eu olhava para o orçamento, sempre fui uma mulher pobre que administrou a pobreza, que olhava para ela com muita indignação. Quando nós presidimos o orçamento, eu vi um sarcasmo nos olhares, né? De que essa gestão vai ser um desastre. E eu me questionei muitas vezes sobre qual era o meu papel naquele lugar. Porque eu sempre entendi a importância de olhar a partir desse lugar, de ser uma mulher preta, periférica, que questiona as ausências do poder público. E quando eu dirigi a comissão do orçamento, eu pensava qual era o papel de uma mulher como eu. Eu disse, popularizar a discussão do orçamento. Eu quero que uma mulher, como a minha mãe, Magari, consiga olhar para o orçamento e entender onde estão as ausências da vida dela. Eu quero que as mulheres como eu olhem a falta da vaga na creche e entendam que a vaga na creche não é prioridade no orçamento. Então, nós chamamos a economia da URGS, a professora Rosa foi uma parceira, e nós apresentamos um projeto para a economia da URGS. O professor Diogo foi um parceiro que me apresentou a discussão do PPA, já na universidade, sem nem pensar que ainda que enfrentar a gestão do PPA na comissão de orçamento. Mas é muito diferente a teoria da prática, né? E quando nós discutimos o orçamento, nós pautamos a necessidade de ter a rúbrica para a pauta da discussão da pobreza menstrual dentro do orçamento. E foi uma das coisas que assustou bastante os homens brancos tradicionais. Porque não se fala disso, né? Não se fala disso. E, acima de tudo, se tratava o orçamento como... Mulher menstrua, mas fica lá escondidinha, né? Não precisa falar sobre isso. Mas se tratava do orçamento também como uma peça orçamentária, um instrumento burocrático. Para mim, o orçamento sempre foi político. Sempre foi o maior instrumento político. O presidente Lula diz aí, se não está no orçamento, não existe. Eu olhava, se nós não estamos no orçamento, nós não existimos. Então, nós trabalhamos para a Câmara, acho que vai ser um projeto, né, que falasse da importância da rede municipal de educação, distribuir, absorver, na saúde, na assistência, mas é fundamental que seja na educação, porque as meninas deixam de ir para a escola, porque mestrou, sabe? Então, essa discussão, né, poder enxergar, materializar dentro do orçamento, foi algo que mais uma vez me provou, mulheres, que nós ainda precisamos avançar muito na necessidade de organizar a política, de pautar a política, mas, acima de tudo, é a prova que nós somos necessários. A política precisa, para representar mais do povo, para o povo se sentir parte, ela precisa ter mais de nós. É verdade. Como sempre. Agora, nós queremos levar esse projeto para o Estado, né? Porque, imagina, quantas mulheres não têm vaga na creche e quantas meninas não têm absorvente para ir para a escola. Só para começar por aí, né? Fora as outras coisas todas, né? Nós estamos falando de algo muito básico. Muito básico. Muito básico. Infelizmente, é sobre isso que ainda nós estamos falando. Uma parcela de nós está falando de emprego, de renda, de universidade. Uma parcela de nós está falando de alimentação, de absorvente, de escola, de vaga na creche. Então, assim, a gente está em lugares... do básico. Né? A gente está em lugares da sociedade ainda distintos, sabe? Por isso que as nossas vivências, assim, em determinado momento a gente se encontra, está aqui, está batalhando junto, fala de feminismo, fala da maternidade. A sociedade ainda nos coloca em condições muito diferentes. Né? E eu preciso enfrentar
quando olho para a política e travei essa batalha, fui eleita vereadora, presidi a comissão do orçamento, mas ainda olho para esses lugares, eles ainda são machistas, racistas, elitistas, misóginos, porque eu tive que ouvir dentro do plenário, quando estava defendendo o trabalhador, o emprego de trabalhador, que eu tinha tesão, que eu só podia ter tesão por um homem, porque eu defendia com muita energia e com muita certeza o nosso povo, né? Então é sobre isso, é sobre violência política de gênero, que hoje atinge as mulheres que lutam para se manter na política, né? Inclusive ter a consciência de que uma série que esses processos foram processos de violência política de gênero, é um processo de tomada de consciência. Então, mas depois que tu toma essa consciência, não, nada mais. Não consegue mais enxergar para trás. É por isso que eu te digo. Tentamos ensinar essas guriazinhas a enxergar desde sempre e se empoderar também, né? Elas são mais empoderadas. Tem uma geração mais empoderada. Graças a Deus, né? Geração mais empoderada. Essa geração me orgulha muito, porque é uma gurizada, assim, eu olho muito pela minha filha, ela me ensina muito, né? Ela vive... Camille. E ela vive uma adolescência que eu não vivi. Mas ela vive também uma consciência política que eu não tive. Que orgulho, né? Então, assim, é muito legal que orgulho, ver essa parabéns. geração pautando a política, entendendo que esse projeto que está aí nos mapa, entendendo que não é natural o presidente zombar do povo que morre, não é natural não ter vacina, não é natural o povo passar fome, não é natural... Não é natural desmatar, isso, não é natural sabe? não respeitar os indígenas, não é natural fazer comentários cheios de preconceito contra mulheres, cheios de preconceito com a comunidade LGBT, cheios de preconceito com a comunidade, com a diversidade de raça, né? Isso é uma vergonha. Eu acho que nós estamos avançando, com certeza. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo entendendo que esse momento político ele é fundamental para o futuro, para essas próximas gerações, né? Eu me coloquei no cenário político porque eu entendi que eu também sou um agente político de transformação, né? Eu me entendi uma mulher que precisa pautar a política e precisa pautar essa estrutura política que nos coloca do lado de fora, né? Então, quando eu entendi isso, eu acredito que toda essa força canalizada no lado certo deu certo. Nós queremos seguir daqui para frente, lutando, organizando. Tenho certeza que eu sou uma mulher de muita fé. E eu tenho certeza que no futuro bem próximo vamos ver coisas muito boas para conversar ainda, né, Bruna? Te agradeço muito ter vindo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa. Nós podíamos ficar aqui conversando a tarde inteira, né? Mas, Bruna, com certeza vou te chamar de novo para a gente falar de outras coisas. Né? Acho que a gente está aqui no nosso canal da Circula com esse programa Temas Emergentes, fazendo a nossa parte também nessa questão de tomar consciência, de discutir assuntos que são importantes, né? A gente aqui tem um posicionamento e a gente faz questão de colocar ele a público. Bruna, vou deixar as palavras finais para tu te despedir da sessão. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a Circula, na figura da Lu, que nos convidou para estar aqui batendo esse papo gostoso, com café gostoso. Isso aí. Um dia que tá frio lá fora, que chove, aqui tá mas que tá bem quentinho, bem gostoso. E tá junto com a gente, lutando para que essa transformação chegue na vida do povo, né? Então, espaços como esse ajudam a amplificar as nossas vozes, né? Então, é fundamental que a gente fortaleça aqui a Circula, que a gente fortaleça essa livraria que não é somente um ponto comercial, né? Que é um espaço político, de debate político, e que a gente possa ter de mudança, é um espaço muito de mudança. mais espaço. A gente também acredita, né, os livros também são conhecimento e educação, e a gente acredita que a mudança se dá por aí. Se dá por aí. Então, obrigada. Eu quero agradecer. Beijo, gente. Se inscreva no canal para não perder nada que acontece por aqui, tá? E nesse momento, eleja mulheres negras. Isso aí. Até mais.